presença do companheiro Adilson Alexandre Simas, e ele nos traz o tema Justiça Divina e os porquês da vida. Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Nossa, que gente tímida. Bom dia. Pois é, nós temos que agradecer. Vocês imaginam quantos hoje não acordaram? Esta semana muitos amigos vão acordar no plano espiritual. Quantos de vocês conheceram ou conhecem? Não é assim? Por isso que a gente tem que agradecer com muita alegria o dia em que nós acordamos mais uma vez, tendo a oportunidade de aqui na Terra entendermos a justiça divina, que tem como subtítulo os porquês. Tanto pode ser uma pergunta, como pode ser uma resposta, não é assim? E quando nós estudamos as obras da codificação, principalmente a espírita, né? Nós ficamos com a certeza de que a justiça divina, ela está entrelaçada diretamente com o amor. Sem amor não há justiça, sem amor não há caridade. Sem esse sentimento nobre que nós ainda não aprendemos a desenvolver de uma forma altruísta, nós realmente retornaremos a este planeta ou outros piores, dependendo da nossa forma de agir nesta encarnação, para desenvolvermos e aprendermos. A espiritualidade nos ensina que ninguém retroage nos conhecimentos que já adquiriram. Mas quando nós falamos em moradas piores, nós queremos dizer para ensinar então aqueles irmãos nos conhecimentos que nós já adquirimos nas encarnações que necessitamos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a partir da questão 873 e seguintes, Kardec, quando indaga aos espíritos se o sentimento de justiça é natural. E nós podemos ter a certeza, através da razão, de que ele é tão natural, que quando nós nos conscientizamos, ou verificamos, ou tomamos conhecimento de uma injustiça, nós temos um sentimento de pesar, não é assim? Por isso ela é natural. Então, o que consiste realmente essa justiça? Vamos esquecer um pouco a justiça dos homens. A justiça divina, o que ela consiste? Vocês já se conscientizaram disso? Tem um refrão que todos nós cometemos, escutamos e praticamos aqui na Terra, de que o meu direito termina quando inicia o direito do próximo. É estanque? Meu direito é até aqui. Daqui para frente é do fulano. Não é assim. Ele é sutil como tudo na nossa existência. Nada tem assim um limite determinado. Ele é sutil e vai variando de lugar para lugar, de pessoa para pessoa e de situação para situação. E esse é o grande problema da humanidade, porque a maioria de todos nós não entendemos que o nosso direito ele não é ilimitado. Ele termina realmente e nós não podemos ultrapassar e buscar ou atingir o direito do próximo. Quando Jesus afirmou que devemos querer para o próximo aquilo que quisermos para nós, a justiça então ela desponta com uma norma divina, porquanto Deus não poderia dar a cada um de nós um guia mais seguro do que o quê? Do que a nossa consciência. Nós, criaturas divinas, criadas pelo Pai, sabemos que o amor está no nosso imo. Mas o porquê que ele não desperta a todo instante? Justamente, ainda pela força das paixões que nós priorizamos em razão da força do amor. E sabedores que na nossa consciência estão as leis divinas, não resta qualquer dúvida, qualquer um, de que o sentimento faz parte desse fluir amoroso que todos nós temos e trazemos como espíritos imortais.
Mesmo nós sendo criados sem qualquer conhecimento simples, quando falo ignorantes, não é ignorância, é sem conhecimentos, mas a consciência que todos trazemos, traz como um adesivo divino, e nós já sabemos desde pequeno, tenra idade, do que é certo e do que é errado. Portanto, as ações humanas praticadas contra o próximo, mesmo que não descoberta pela justiça dos homens, não escapa à justiça divina. Pois o Espírito, todos nós, quando desencarnarmos e abandonarmos este corpo que nos serve de morada, sofremos na vida espiritual as consequências das ações aqui. Por isso, muitos daqueles que sofrem, se angustiam aqui na existência, não às vezes têm a explicação dessas ações, porque praticam a bondade, porque são pessoas boas, dão cestas básicas, dão doações, não são maldosos. E por que sofrem tanto? Só o Espiritismo vem nos explicar o porquê dessas ações que ainda ocorrem na nossa existência, justamente em razão da lei, da causa e do efeito. Então, as consequências de todas as imperfeições, elas podem e devem ser desfeitas durante a nossa estada no corpo, aqui na Terra. Pois só somos felizes ou desgraçados, são resultados da nossa perfeição ou imperfeição. Então, a felicidade que todos nós almejamos está ligada à perfeição. Ou seja, a purificação completa que todos temos como missão para um dia sentirmos mais de perto essa energia divina que chamamos Deus. Na questão 879, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, eles respondem: o verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. E no item 3º do mesmo capítulo, na questão 886, conclui essa definição de que a verdadeira caridade, de acordo com o Cristo, é aquela que todos nós já conhecemos, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições do próximo, e o perdão das ofensas. Porque nada que ocorre na nossa existência é por acaso. Nada. Não existe destino, não existe sorte, não existe azar. Nós realmente necessitamos daquilo que nós estamos vivenciando aqui nesta encarnação. Porque a lei de ação e reação, em qualquer imperfeição, gera o que? As angústias. Tudo em razão da nossa evolução moral, porque basta às vezes uma única ação em favor do bem, para que nós nos sintamos bem, felizes, alegres, uma única. Então, cada um de nós, quanto mais imperfeições adquirirmos pelo nosso livre-arbítrio, de agora ou do passado, mais sofreremos. Assim como, por exemplo, aquele que tem várias doenças, ou somente uma, ou nenhuma, aqui na Terra. Então, as várias perguntas que fazemos, por exemplo, por que eu sofro tanto quando estou doente? Seja de uma forma física ou mental, ou me revolto quando alguém me trai, ou quando alguém me deixa, justamente aquela pessoa que eu amo, ou como é que eu sofro tanto quando ela desencarna? Ou então, mesmo aquele que eu amo ou amei, busca, através do suicídio, a fuga da minha proximidade. São perguntas que a maioria não tem resposta, mas que o Espiritismo nos ensina de uma forma racional. Então, essas provações, essas expiações que ocorrem na nossa vida, só temos como consequência e principalmente acreditar na reencarnação. Cada um de nós que estamos aqui
Já sabemos que pela misericórdia divina, as penas que se nos acometem nessa existência não são eternas. E eu poderia até dizer, fazendo uma menção atualmente, o Papa Francisco, ele está realmente modificando essa crença católica. Se vocês observar nas últimas informações, principalmente no encontro de bispos, dizendo que as penas da Igreja Católica também não são eternas. E isso já na época de Paulo também, aquele Papa anterior que faleceu, aquele polonês, que quando a irmãzinha dele desencarnou, né? Para eles morreu, e não havia sido batizada, ele não se conformava que ela iria para o inferno e seria enterrada como se fosse um lixo, porque nós sabemos que a Igreja Católica ensina de que o batismo evita que as crianças na tenridade não fossem para o inferno ou purgatório, o que quer que seja. Então foi inventado pela Igreja o tal do limbo, que o próprio Papa aboliu, e que hoje não existe uma na Igreja Católica. Isso porque as mães estavam desesperadas na época, sabendo que meu filho foi para o inferno, mas ele não fez nada, 5 anos, 3 anos, 2 anos. Então hoje essa razão está começando a assomar também no catolicismo. Então, estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como a felicidade e a perfeição, nós carregamos como espíritos mortais o que entendemos e falamos como um castigo, uma punição divina, quando nós sabemos que isso não existe também. Porque não importa o tempo em que estivermos sofrendo as dores do corpo, ele tem um limite. E depende das nossas ações, que essa limitação não se prorrogue por muitas encarnações. Então essa certeza racional do Espiritismo nos dá uma certa esperança, um conforto, de que tudo está em nós, e que cabe a nós praticarmos a verdadeira caridade, para não sofrermos, nem agora, nem em futuras existências. E onde é que está então o tal chamado inferno e o céu? Em nós próprios, quando no plano corporal. E no plano espiritual, após a desencarnação, conforme o estado moral da nossa consciência, onde estaremos influenciados pelos espíritos superiores ou os espíritos inferiores. Assim, a opção pelo bem ou pelo mal, ninguém pode nos impingir. É uma vontade de cada um. Porque nós somos aquilo que nós quisermos. Se somos felizes ou infelizes, não dependemos de ninguém para isso. Se aquela pessoa que está conosco nos faz feliz, é porque nós a aceitamos da forma como ela é. Se ela nos faz infeliz, nós não aceitamos da forma que ela é. Então ninguém é responsável por esse estado de espírito que todos nós vivenciamos aqui na Terra. Então, através da misericórdia divina, que é a reencarnação, nós podemos reparar e expiar as ações de outrora praticadas contra o próximo. Pela natureza das nossas vicissitudes, que suportaremos aqui no corpo, nessa existência, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior, se não foi feita agora, correto? Porque varia conforme a natureza e a gravidade daquilo que fizermos. As circunstâncias podem ser atenuantes ou podem ser agravantes. Aquele que mais sabe, mais é cobrado. Aquele que menos sabe, a justiça de Deus é através da sua misericórdia. E aquele que mais conhecimento tem da vida, mais responsabilidade terá para consigo e para com o próximo.
Então toda a nossa duração do sofrimento está subordinado à necessidade do aperfeiçoamento. Pelo que o nosso livre-arbítrio os prolonga ou não. Não é verdade? Queremos ser melhores, menos invejosos, menos ciumentos, menos fofoquentos, menos um monte de coisa. Depende tudo de nós. Não adianta eu chegar, para de falar mal dos outros. Não adianta. Se a pessoa não quiser, eu não vou modificá-la. Mas o que eu posso fazer para que a pessoa se modifique? Agir em favor do bem. Porque os exemplos que nós demos a todos aqueles que estão conosco é que servem para que eles também se modifiquem. Não vamos modificá-los, mas serviremos de exemplo. Arrependimento, expiação e reparação, então, são as 3 condições necessárias do nosso progresso. Pois o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando uma esperança e nos preparando para uma reabilitação. Mas somente a reparação pode anular realmente as ações praticadas para o mal. Porque o perdão é uma graça. O perdão é uma graça que todos temos. E Deus nos dá a todo um instante, nos perdoando por tudo aquilo que fizemos. Porque basta o pensamento em favor do mal e nós já atingimos a energia divina. Porque todos nós somos energia, todos nós somos pensamentos. Então a expiação, ela consiste em quê? Nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências das nossas faltas cometidas, seja nessa vida presente, como eu já disse anteriormente, e que após a morte na vida espiritual, nós teremos que sentir ou não, mais ou menos, conforme o apego que ainda estivemos e mantemos aqui nessa existência, com as coisas do mundo ou com as pessoas do mundo. Então a reparação, ela consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Quem não repara suas faltas nesta vida por impotência, má vontade, encontrar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixa dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar sua dedicação e fazer então o bem quando fez o mal. Substituição, a chamada compensação. Fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo então os deveres que todos temos aqui nessa existência e que foram negligenciados ou ignorados, ou então algum tipo de finalidade que nós falhamos, praticando um bem que seria necessário e assim optamos pelo mal, isto é, devemos ser humildes e às vezes somos orgulhosos, mansos, mas somos rígidos, devemos ser caridosos, mas somos egoístas, devemos ser benevolentes, mas optamos pela maledicência, devemos ser trabalhadores, laboriosos, mas muitos de nós somos preguiçosos. A utilidade que todos devemos ter nessa existência com aqueles nossos amores, com nossos amigos, mas somos às vezes inúteis, temperamentais, né? Quando deveríamos ser mais tranquilos, mais pacientes, menos orgulhosos. Ao invés de darmos bons exemplos, damos maus exemplos. Tudo isso são consequências das leis. Não há castigo divino. É assim que o espírito progride, sempre tirando o proveito do seu passado. Se conta a cada dia, se saber se naquele dia praticou a caridade, se naquele dia foi realmente bom para todas aquelas pessoas que conviveu. Estudando o Espiritismo, então nós chegamos à conclusão lógica de que, sejam quais forem a nossa inferioridade e a nossa perversidade, entretanto Deus nunca nos abandona. Por que não nos abandona? Porque nós somos energia criadas por Ele. E está sempre conosco, principalmente através de nosso Espírito Guardião, que nos inspira para sempre o nosso progresso moral, tendo como meta fazer com que
reparemos as nossas mazelas de hoje e de outrora. Então, cada um é responsável apenas pelas suas faltas pessoais, não pela do outro. Porque ninguém carrega ou atenua a dor daquele que está conosco. A menos, e aí vem aquela que tenha dado lugar a tal provocação, não impedindo ou acirrando alguém que esteja conosco a praticar a maldade. É assim, por exemplo, que o suicida se sente punido, e aquele que por sua dureza impele um indivíduo ao desespero para destruir-se, mas a si mesmo ele sofre a consequência através da sensação da consciência. E isso fica. Por isso que as ações praticadas na terra em que a justiça divina não toma conhecimento, não quer dizer que a justiça divina deixe de ter a prática das suas leis. Então, a chamada punição mais imediata para aqueles que se apegam à vida material, negligenciando o progresso espiritual, depois consiste, como consequência, na mais lenta separação do corpo que deixa na terra. Quem mais pratica bondade, quando desencarna, tem um desenlace muito mais rápido, menos perturbado. Mas aqueles que praticam a maldade e ficam vinculados às coisas da terra, às vezes demoram dias, meses, anos, e alguns até séculos, para satisfazer das coisas daqui. Nas reuniões, e principalmente quando Kardec nos ensina e trouxe no Céu e Inferno, que é um dos livros do Pentateuco, as manifestações dos espíritos que já houveram desencarnado, muitos deles há mais de 3 séculos. Príncipes, princesas de antigamente, ainda apegado às coisas da terra, solicitando através daquilo que, no início aqui, todos nós tomamos conhecimento, para serem auxiliados pela prece. Nós devemos ter a consciência de que a prece é uma energia que realmente auxilia todos os nossos amores, no plano encarnado ou desencarnado. A prece com o coração, que é uma simbologia, porque é a prece da alma, não a prece dos lábios, em que só se fala, mas não se sente. É aquela que realmente nos eleva. E a espiritualidade que nos auxilia, está sempre conosco, também fortalece essa prece em favor daqueles em que nós oramos. Então, um fenômeno muito frequente nos espíritos de alguma inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos quando já estão desencarnados. E essa ilusão pode prolongar-se, como eu disse, muito tempo. E eles experimentam também no plano espiritual todas as suas necessidades. Muitos de nós já vimos o livro, vimos o filme ou lemos o livro Nosso Lar, não é assim? E vocês viram como André Luiz se desenvolveu no plano espiritual. A partir do momento que ele foi auxiliado e teve a oportunidade da espiritualidade de visitar a antiga família no plano físico, quando ele viu que a esposa já estava com uma outra pessoa, o que ele teve? Teve um retrocesso moral. E o que aconteceu? Retornou às trevas. E logo em seguida ele se deu conta de que aquilo não era o verdadeiro progresso que ele necessitava. E novamente recuperou-se e voltou para uma elevação espiritual, tanto que depois ele veio através da energia da água fluidificada auxiliar aquela pessoa que ficou no seu lugar junto com a sua família. Então esse é um exemplo típico de todos nós devemos fazer, porque todos nós somos pensamento, e o pensamento é energia, a energia vibra conforme aquilo que nós quisermos, conforme a nossa vontade. Então, por exemplo, assim, aquele que pratica um crime e a vítima que não perdoa passa a ser um obsessor, passa a estar o tempo todo perseguindo, buscando a vingança. Então, essas ações que nós praticarmos, nós não precisamos tirar a vida de ninguém. O pensamento também é destrutivo.
Por isso, a cada dia, a cada instante, nós temos que nos conscientizar do que nós somos e por que estamos nessa existência. Não é só para adquirir as coisas do mundo. Nós estamos aqui para aprender a amar. E Jesus veio nos ensinar como fazer. Então, certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros no isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância e a sua posição, e ainda não sabe o seu destino. Realmente no livro Céu e Inferno também trazem informações de espíritos que nesta existência, numa existência atual, foram pessoas fabulosas. E quando desencarnam por uma ação criminosa ou violenta, os parentes dizem, meu Deus, ele não merecia isso. Mas ele no plano espiritual soube que passou por aquilo numa existência anterior. E que aquilo fazia parte do seu processo expiatório. Então nós não sabemos que aquele que mais sofre, ou aquele que às vezes pratica atos em que a justiça divina, a justiça dos homens não entende, como nós sabemos, principalmente a corrupção que está ocorrendo no nosso país, perante a justiça, eles vão responder por isso. É punição? Não. É a lei da compensação, causa e efeito. Então é um suplício para o orgulhoso ver acima de si quando chega no plano espiritual. Aqueles que na terra ele desprezara, sendo, vamos dizer assim, auxiliados, sendo louvados pela espiritualidade. E ele é relegado pelas últimas fileiras. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler. No plano espiritual, meus irmãos, os espíritos superiores, através do pensamento, sabem tudo o que nós somos, tudo o que praticamos e tudo aquilo que nós pensamos. É a linguagem do pensamento. Nenhum meio, então, tem de esconder ou dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, mas sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver o seu patrimônio dilapidado e não poder tê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga irá apertar a sua. Nenhuma voz compassiva o vem consolar. Não pensou senão em si próprio durante toda a existência, e assim ninguém pensa nele, nem o lastima depois da sua morte. Isso nós vamos dizer o seguinte, não é bem assim. É que ele está tão envolvido nesse sofrimento que ele não entende e não sente as orações e as preces, mesmo por aqueles que ele deixou aqui na terra. Porque o maior criminoso sempre tem alguém que o ama. Então a situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, numa outra encarnação, lhe é dada a expiação e a reparação ou novas provas. Mas ele as aproveita mais ou menos em virtude, como eu falei anteriormente, do seu livre-arbítrio. Se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais sofridas. De modo que aquele que sofre muito na terra, pode dizer que tinha muito que expiar. Aqueles que gozam de uma felicidade aparente, apesar dos seus vícios que nós conhecemos e sua inutilidade, a certeza é de que a lei de causa e efeito ocorrerá numa próxima encarnação. É nesse sentido que Jesus disse: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, assim na terra como no céu. Eu espero que essas palavras, eu até tinha uma história para contar para vocês, mas o tempo já se escoou, e aí vamos deixar para uma próxima então. Mas se vocês tiverem oportunidade, é um livro de contos selecionados de Jonas,
em que, através do Espírito Irmão X, é contado a parábola dos talentos de uma forma diferenciada por Jesus a Tadeu. Quando alguns ele deu o dinheiro, alguns ele deu a sabedoria, mas a maioria, que somos nós, ele deu o conhecimento do Espiritismo. E se todos realmente estudarmos o Espiritismo, saberemos que essa doutrina é aquela que faz com que cada um de nós entenda a vida atual. Um bom domingo a todos.